Vamos lá, galera, então, aqui o professor Valmir Soares Júnior falando, vamos para a leitura de mais uma norma, agora a NBCTA 230, documentação de auditoria, beleza? Se você ainda não conhece meu trabalho, eu sugiro que você visite www.profvalmirsoaresjunior.com.br. Lá você vai ter acesso a link dos meus outros canais, especialmente o YouTube. Convido você a se inscrever lá se ainda não está inscrito no canal e a curtir os vídeos que já estão postados lá. Sobre essa leitura das revisões, aqui eu faço a leitura do podcast, o material que eu preparei, resumo das normas. Se você tiver interesse em adquirir esse material, me chama lá no WhatsApp que eu explico como é que você pode adquirir. O meu WhatsApp você encontra lá no site, um link direto para o meu WhatsApp, beleza? Então vamos lá. NBCTA 230, documentação de auditoria. Esta norma deve ser lida no contexto da NBCTA 200, Objetivos Gerais do Auditor Independente e a condução da auditoria em conformidade com as normas de auditoria. Essa norma trata da responsabilidade do auditor na elaboração da documentação de auditoria para a auditoria de demonstrações contábeis. As exigências específicas de documentações e de outras normas não limitam a aplicação dessa norma. Leis ou regulamentos podem estabelecer exigências adicionais de documentação. Sobre natureza e finalidade da documentação de auditoria, a documentação de auditoria que atende às exigências dessa norma e às exigências específicas de documentação de outras normas de auditoria relevantes fornece, letra A, evidência da base do auditor para uma conclusão quanto ao cumprimento do objetivo global do auditor. E letra B, evidência de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis. A documentação de auditoria serve para várias finalidades adicionais, que incluem, eu vou ler vários tópicos aqui, assistir a equipe de trabalho no planejamento da execução de auditoria. Assistir aos membros da equipe de trabalho responsáveis pela direção e supervisão do trabalho de auditoria e no cumprimento das suas responsabilidades de revisão em conformidade com a NBCTA 220. Permitir que a equipe de trabalho possa ser responsabilizada por seu trabalho. Manter um registro de assuntos de importância recorrente para auditorias futuras. Permitir a condução de revisões e inspeções de controle de qualidade, em conformidade com a NBCPA 01. Permitir a condução de inspeções externas, em conformidade com as exigências legais, regulamentares e outras exigências aplicáveis. Sobre o objetivo do auditor é preparar a documentação que forneça, letra A, registro suficiente e apropriado do embasamento do relatório do auditor e evidências de que a auditoria foi planejada e executada em conformidade com as normas e as exigências legais e regulamentares aplicáveis. Vamos a algumas definições. Para fins das normas de auditoria, os seguintes termos possuem os significados atribuídos abaixo. Letra A. Documentação de auditoria é o registro dos procedimentos de auditoria executados, da evidência de auditoria relevante obtida e conclusões alcançadas pelo auditor. Usualmente também é utilizada a expressão papéis de trabalho. Letra B. Arquivo de auditoria compreende uma ou mais pastas ou outras formas de armazenamento em forma física ou eletrônica, que contém os registros que constituem a documentação de trabalho específico. Letra C. Auditor experiente é um indivíduo, interno ou externo à firma de auditoria, que possui experiência prática de auditoria e conhecimento razoável de, primeiro, processos de auditoria. Segundo, normas de auditoria e exigências legais e regulamentares aplicáveis. Terceira, ambiente de negócios em que opera a entidade. E quarto, assuntos de auditoria e de relatório financeiro relevante ao setor da atividade da entidade.
Vamos a alguns requisitos agora. Sobre elaboração tempestiva de documentação de auditoria, o auditor deve preparar tempestivamente a documentação de auditoria. Sobre documentação dos procedimentos de auditoria executados e da evidência de auditoria obtida, e mais especificamente sobre forma, conteúdo e extensão da documentação de auditoria, o auditor deve preparar a documentação de auditoria que seja suficiente para permitir que o auditor experiente, sem nenhum envolvimento anterior com a auditoria, entenda, letra A natureza, a época e extensão dos procedimentos de auditoria executados para cumprir com as normas de auditoria e exigências legais regulamentares aplicáveis. Letra B. Os relatórios dos procedimentos de auditoria executados e a evidência da auditoria obtida. E, letra C, assuntos significativos identificados durante a auditoria, as conclusões obtidas a respeito deles e os julgamentos profissionais significativos exercidos para chegar a essas conclusões. Ao documentar a natureza, a época e a extensão dos procedimentos de auditoria executados, o auditor deve registrar, letra A, as características que identificam os itens ou assuntos específicos testados. Letra B, quem executou o trabalho de auditoria e a data em que foi concluído. E letra C, quem revisou o trabalho de auditoria executado e a data da extensão de tal revisão. O auditor deve documentar discussões de assuntos significativos com a administração, os responsáveis pela governança e outros, incluindo a natureza dos assuntos significativos discutidos e quando e com quem as discussões ocorreram. Se o auditor identificou informações referentes a um assunto significativo que são inconsistentes com a sua conclusão final, ele deve documentar como tratou essa inconsistência. Sobre o não atendimento da exigência relevante. Se, em circunstâncias excepcionais, o auditor julgar necessário não atender um requisito relevante de uma norma, ele deve documentar como os procedimentos alternativos de auditoria executados cumprem a finalidade desse requisito e as razões para seu não atendimento. Sobre assuntos surgidos após a data do relatório do auditor, se em circunstâncias excepcionais o auditor executar procedimentos novos ou adicionais ou chegar a outras conclusões após a data do relatório, o auditor deve documentar, letra A, as circunstâncias identificadas, os procedimentos novos ou adicionais executados, a evidência, letra A é só as circunstâncias identificadas. Letra B é os procedimentos novos ou adicionais executados, a evidência de auditoria obtida e as novas conclusões alcançadas e seu efeito sobre o relatório do auditor. E letra C, quando e por quem as modificações resultantes da documentação de auditoria foram executadas e revisadas. Sobre montagem do arquivo final de auditoria, o auditor deve montar a documentação em arquivo de auditoria e completar o processo administrativo de montagem do arquivo final de auditoria tempestivamente após a data do relatório do auditor. Após a montagem do arquivo final de auditoria ter sido completada, o auditor não apaga nem descarta a documentação de auditoria de qualquer natureza antes do fim de seu período de guarda dessa documentação. Em outras circunstâncias que não contempladas aqui, nas quais o auditor julgar necessário modificar a documentação de auditoria existente ou acrescentar nova documentação de auditoria após a montagem do arquivo final de auditoria, o auditor, independentemente da natureza das demonstrações ou acréscimos, deve documentar, letra A, as razões específicas para fazê-lo, e letra B, quando e por quem foram executados e revisados. Beleza? Galerinha, chegamos aqui ao final de mais a leitura de um resumo de uma norma. Aqui foi a NBC TA 230.
Volto a convidar vocês para conhecer meu site www.profvalmissoarejunior.com.br e para ter acesso ao material em PDF, esse resumo das normas, arquivo preparado por mim, vocês me chamam lá no WhatsApp que eu explico como fazer a aquisição, beleza? Valeu, galera, forte abraço, bons estudos e até mais.